Acabou o mito. Acabou. Hoje, se alguém ainda achava que tinha um mito na presidência da República, um mito que não era envolvido com corrupção, um mito que era super honesto, que não deixavam o mito governar, hoje esse mito acabou. Né? Eu não estou dizendo que o governo Bolsonaro acabou, nem que o Bolsonaro como político acabou, mas o mito hoje acaba. Quem está vendo o desespero do Bolsonaro porque o Queiroz foi preso, entende o que eu estou falando. Mas se você ainda não entendeu, eu vou te explicar mais detalhadamente. Vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso. Todos os dias nós estamos aqui. Nós temos vídeos todos os dias. Pode voltar que vai ter informação para você. Às 10 horas e às 19, todos os dias tem live. Venha para participar que você é convidado, tá bom? Eu só te peço para você se inscrever no canal. Você se inscrevendo no canal, você ajuda demais a gente fazer o nosso trabalho. É um cliquezinho, não te custa nada, você clica, você está ajudando demais quando você se inscreve. Eu posso contar com você? Você se inscreve? Se inscreve agora no canal, tá? Se você ainda quiser contribuir, você pode se tornar membro por R$ 7,99, mas aí já é a seu critério, tá bom? Então olha assim, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Até hoje, você estava ouvindo pessoas falarem assim, mito, mito, mito. São um ano e meio de governo e nós não temos denúncias de corrupção. O que não é verdade e o que é uma grande ingenuidade. Essas pessoas realmente acreditam que votaram num candidato super honesto. Essas pessoas não estão entendendo duas coisas. A primeira, Jair Bolsonaro praticamente, não é que não tinha não, tem, mas praticamente tinha muito pouca denúncia de corrupção antes de ser presidente, porque ele era um deputado muito pequeno. Ele nunca foi presidente de nada, líder de nada, comissão de nada, nunca participou de nada, nunca apresentou projeto. Então ele nunca foi daqueles deputados assim, que tem uma grande consultora por trás, que tem um grande grupo financeiro por trás. Ele sempre foi uma pessoa insignificante. Então a corrupçãozinha dele era rachadinha, era reembolso de gasolina, não era grandes obras, porque ele não tinha a capacidade de estar nesse negócio. Então a honestidade, entre aspas, dele não era simplesmente uma questão de ser um homem probo, vamos dizer assim. Não, era incapacidade de estar envolvido nesses esquemas. Ele não tinha nada que acrescentar ali. Então ele não tinha denúncias, primeiro porque ele era uma pessoa pequena na política. E agora que de repente ele vira presidente da República, ele não tem denúncias contra si porque ele é presidente. Olha só como são as coisas. Se eu for acusado de alguma coisa, eu tenho que ir na justiça, eu tenho que me explicar, né? Com o presidente da República não é assim. Sabe por quê? Porque ele tem uma caneta na mão. Então se você acusar o presidente, ele pode mudar o superintendente, o diretor, o ministro, ele pode atrapalhar as investigações. Então você só pode investigar o presidente da República se ele não for presidente da República. É isso que chama impeachment. Você pede autorização para o Congresso, fala, tem uma denúncia, posso investigar? Se o Congresso falar que sim, você tira ele da presidência, ele fora da presidência ele é julgado, se ele for culpado ele perde o mandato, se ele for inocente ele volta. Mas ele é retirado para poder ser investigado. Então não é assim que ele é presidente e não tem denúncia, não pode ter. Ele não pode ser investigado. O nome dele não aparece em nenhum inquérito, porque você precisa tirar, você precisa fazer o processo de impeachment, tem que tirar a caneta da mão dele para ele poder ser investigado. É só por isso que o nome dele não aparece. E é só por isso que ele na campanha dizia que era contra a reeleição, que ele ia acabar com a reeleição, e desde que entrou, ele só fala em reeleição. Porque ele sabe que ele não está sendo investigado porque ele é presidente. E se ele acabar o mandato dele, no outro dia ele está preso por tudo que tem esperando ele deixar de ser presidente. Então ele está no primeiro ano já olhando os 4 anos seguintes, enquanto isso ele tenta salvar os filhos. Mas agora, esse castelo de cartas de você falar que não tem denúncia, obrigatoriamente tem que cair com a prisão do Queiroz. Porque o Queiroz é um cara mais enrolado do mundo. Ele já era enrolado quando ele era PM, quando ele era PM para você. Eu tenho um vídeo aqui que vocês podem assistir, explicando direitinho, passo a passo, quem é Queiroz. Queiroz tem algumas pendências muito sérias com a justiça, algumas coisas muito pesadas, o passado dele é assustador. Eu queria que vocês assistissem esse vídeo para entender do que eu estou falando. Mas basicamente, como policial, ele já tinha problemas sérios. Ele trabalhou na Polícia Militar por pouco tempo, mas trabalhou com o Adriano da Nóbrega,
que depois saiu, foi para o BOPE e do BOPE foi para o escritório do crime. O escritório do crime é a milícia de onde saíram os matadores da Marielle. O Adriano da Nóbrega, chefe do escritório do crime, tinha a mãe e a esposa trabalhando no gabinete do Flávio Bolsonaro. O Adriano da Nóbrega recebeu uma medalha do Flávio Bolsonaro dentro da cela. Então o Queiroz é o elo que une a família Bolsonaro com as milícias e com crimes pesados, porque as milícias são organizações criminosas. Então a partir de hoje, abrindo essa caixa de Pandora, do Queiroz você chega em tudo. Ah, mas será que ele vai falar? Ele não precisa falar. Porque se ele foi preso é porque tem provas. Ninguém prende porque acha. Ah, não, ele deve estar, vamos prender. Não, você tem que ter provas. Então, já estão com essas provas. Para terem decretado a prisão dele é porque já tem os elementos. Se ele vai falar ou não, ele fala se ele quiser colaborar. Mas ele falando ou não, eles já têm as provas, quebra o sigilo bancário dele e acham tudo. Esse é o desespero de Jair Bolsonaro. Por isso que ele está descontrolado. Por isso que ele está falando que tem que ter alguma reação, que ele está sofrendo um cerco do judiciário. Pense, se ele fosse uma pessoa honesta, qual é o problema de investigar o Queiroz? Deixa investigar o Queiroz. Bolsonaro é uma pessoa, Queiroz é outra. Por que ele está desesperado? Se o Queiroz é metido com bandidagem, por que ele está desesperado? Queiroz, Queiroz, Bolsonaro, Bolsonaro. Mas a filha do Queiroz também já foi funcionária no gabinete do Jair Bolsonaro, deputado. Então você vai vendo que tudo se mistura e não dá para separar uma coisa da outra. Na verdade, o nome de Jair Bolsonaro não aparece em investigação pelo simples fato dele ser presidente da República. Para o nome dele ser investigado, você tem que fazer uma denúncia. Olha, quero que investigue esse crime. Aí o Rodrigo Maia vai pegar a sua denúncia e vai falar: deputados, tem uma denúncia aqui, a gente investiga ou não? Se 2/3 falarem que investiga, aí o presidente é afastado. Aí ele deixa de ser presidente temporariamente, você julga, se ele for inocentado ele volta. E se ele for culpado ele perde o mandato. Mas ele precisa deixar de ser presidente para ser julgado. A gente não lembra, faz pouco tempo, mas a gente não lembra. A Dilma foi afastada pela Câmara, aí o processo vai para o Senado, lá que foi o julgamento, a Dilma foi para se defender, o advogado-geral da União foi lá para fazer a defesa dela, teve o julgamento no Senado, é no Senado que perde o mandato. Então tudo isso tem que acontecer para o nome dele aparecer numa investigação. E por isso só não aparece. Hoje, as pessoas que defendem a pureza quase santa, quase sagrada do Jair Bolsonaro, têm que explicar por que esse desespero em relação ao Fabrício Queiroz. Qual é o medo de investigar? Não é se ele não deve nada, se ele é o Bolsonaro e o Queiroz é outra pessoa, deixa investigar. Não é qual que é a sua maior garantia de que você não é culpado de nada, que você não atrapalha a investigação. Ele não disse que ele não queria interferir na Polícia Federal, que isso nunca aconteceu? Então deixa as polícias trabalharem. Nem é a Polícia Federal, nesse caso é o Ministério Público do Rio de Janeiro, é a Polícia Civil do Rio de Janeiro, não tem nada a ver com a Polícia Federal, não tem nada a ver com o STF. Por que não deixa investigar? Ou será que todo o sistema judiciário do Brasil inteiro, de todos os estados, todas as polícias, militar, civil, a gente sabe que os policiais são bolsonaristas. Aqui em São Paulo, tinha manifestação de bolsonarista na Paulista, a polícia militar bateu sentinela para manifestante bolsonarista. Aí a polícia vai prender, o Queiroz vão dizer que isso é para prejudicar o presidente, essa polícia que bateu sentinela para manifestante bolsonarista? Não faz sentido, não dá mais para fechar o olho. Então hoje acabou um mito, acabou o mito da santidade de Jair Bolsonaro, porque tem gente... Não é possível que a pessoa seja normal, que esteja 100% no sentido, mas que ainda acredita que estamos falando de um cara honesto que está sendo perseguido. E ele está sendo perseguido por quem, no fim das contas? Quem que está perseguindo ele? Ele é que persegue as pessoas. Né? Por que o Sérgio Moro saiu do governo? Porque ele queria interferir na Polícia Federal e atritou com o Sérgio Moro? Não é isso, então. Ninguém persegue Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro que persegue as pessoas. E por isso as pessoas estão saindo do governo. Se não faz o que ele quer, sai. E é assim que funciona. Então hoje acabou. Hoje que Queiroz está na cadeia, que a Sara Giromini está na cadeia, que esse pessoal começou a ir para a cadeia, por que ele está tão desesperado se ele não tem nada a ver com isso? Será que ele não tem nada a ver com os e-mails, com as ameaças que essa menina fazia, com toda essa atividade do Queiroz, com o escritório do crime, com toda essa violência? Ele não tem nada a ver? Deixa investigar.
Ah, mas é todo mundo quem é contra o Bolsonaro? As polícias não são. As polícias são extremamente bolsonaristas no Brasil inteiro. E foi a Polícia Militar de São Paulo que prendeu e passou para o Rio de Janeiro. Não tem nada a ver com Polícia Federal, não tem nada a ver com o STF, não tem nada a ver com o STF. Tá? Isso é uma investigação no Rio de Janeiro. O Queiroz não tem foro privilegiado, isso não tem nada a ver com o STF, é uma investigação lá do Rio. E as polícias são bolsonaristas. As polícias avisaram Flávio Bolsonaro de que o Queiroz ia ser preso. Vocês lembram disso? Entre o primeiro e o segundo turno das eleições, avisaram que ia ter Operação Furna da Onça. As polícias avisaram que ele estava sendo perseguido. Eles sabem, a polícia está do lado deles. Então, quando a polícia vai lá e prende, não dá para dizer que eles estão sendo perseguidos, porque a polícia não persegue, a polícia colabora. Por isso ele queria interferir na Polícia Federal, que não estava colaborando como a Polícia Militar e a Polícia Civil colaboram. Então não dá para dizer. Esse caso não tem nada a ver com a Polícia Federal. Bolsonaro está desesperado com algum motivo. Tá? Não é porque ele é santo, não é porque ele é puro, não é porque não tem escândalo. Ele não está sendo perseguido e ele sabe o porquê que ele está desesperado. Faz sentido para você? Então é isso. Eu vou deixar agora aqui no final do vídeo o nome das pessoas que ajudam o canal lá no Apoia-se, que é uma forma de agradecimento, tá? Se você quiser colaborar, você também pode ajudar. O link tá aqui na descrição, você dá uma clicadinha. Fechou? Então é isso, um grande abraço para vocês e eu já fui. Valeu!